Olá, bom dia a todos. Hoje, nós continuamos com a nossa aula de Indivíduo, Cultura e Sociedade, e hoje a gente vai discutir o texto do Goffman sobre a preservação da fachada, uma análise dos elementos rituais da interação social. Esse texto está publicado num outro texto, num livro, que é Ritual e de Iteração, ensaios sobre o comportamento face a face. Então vamos começar nossas impressões originais, e acho que hoje vamos começar com o Caio. Caio. Bom dia, gente. Bom dia, professor. Eu gosto muito do Goffman, né? Já tinha tido a oportunidade de passar por outros textos dele também, outros artigos dele, assim, e por esse capítulo desse livro também, assim, outra matéria. Tem uma coisa que eu queria comentar antes, que esse em específico, quando você vai lendo, parece um livro que te orienta a como lidar em situações sociais, né? Assim, não é necessariamente uma autoajuda, mas eu não sei se alguém aqui já viu Naruto, vê Naruto assim, mas tem um personagem lá que não sabe interagir socialmente com ninguém, e ele anda com um livrinho lá, né? Sai o nome dele, ele anda com um livrinho que toda situação que ele acontece assim, ele vê no livrinho como é que ele vai lidar com aquela situação, né? E eu tenho muito essa sensação lendo esse livro do Goffman, assim, né, que você pode recorrer a ele para saber como lidar em cada situação, que é basicamente isso, né, essa interação que ele coloca como um ritual, assim, da interação social entre as pessoas, que é o ritual que diz respeito exatamente a como você mantém essa relação, né? Como é que você mantém dentro daquele juízo de valores sociais que tem aquela condição social, aquele ciclo de relação ali, assim, e tudo. Então, eu acho muito interessante por causa disso, assim, né? Acho que ele pega os aspectos da vida mesmo, assim, que a gente é, é condicionado, cada um de nós, né? Assim, não tem como não estar assim, e descreve muito bem, assim, né? Como é que a gente lida com isso, né? A partir da preservação da fachada, a partir de cada... Ele dá, inclusive, formas, né? Um caminho a se seguir, assim, para preservar a sua fachada e tudo. Acho isso muito interessante. Mas eu fiquei, dessa vez que eu fiquei refletindo mais sobre outra coisa, né? Assim, sobre como a gente, antropólogo, é colocado nessa preservação de fachada quando a gente está em campo, né? Quando a gente está dialogando fazendo nossa pesquisa, quando a gente está como etnógrafo, né? Como é que a gente reconhece essa preservação da fachada no outro? Qual é o nosso objetivo com essa fachada? A gente tem que penetrar essa fachada, desconstruir essa fachada, acessar um íntimo. Existe um íntimo, sabe? Quando a gente está sozinho, né? Que deixa essa ideia, né? Se a gente está o tempo todo preservando nossa fachada, quando a gente está sozinho, a gente desmonta ela e somos nós mesmos. Isso existe de fato? Eu particularmente acho que não, né? Assim, não existe isso de a gente abstrair as relações sociais depois, assim, e ser a gente, tudo. Então, acho que proporciona para a gente um debate muito bom, tudo que ele traz, assim, né? Além de descrever muito bem, eu acho, que a gente está vendo. Então, dessa vez que eu li assim, eu fiquei mais focado nisso, assim, né? No nosso campo. Como é que a gente lida com essas fachadas, né? Como é que a gente enxerga elas, como é que a gente pensa elas, né? Assim. Obrigado, Caio. E você, Letícia? Professor, ainda não consigo ler textos assim complexos. Desculpe, Letícia. Eu estava difícil. Tá bom. Vamos, você aí, quando você quiser falar, se você quiser intervir, você avisa, tá bom? Arthur, e você, Arthur? Professor, gostei muito. Eu não consegui ler todo, mas assim, me deu muitas questões assim. Eu deixa eu pensar aqui, não sei nem. Tem duas questões que eu queria trazer que são um pouco complexas assim, né? Primeiro, eu vejo essa fachada um pouco como o chão, o famoso chão de fábrica daquele reconhecimento que a gente está trabalhando até agora. Então, tipo assim, exatamente essa construção, né, esse momento em que o eu não é exatamente um eu individual, né, mas ele possui ali algo de uma performance, algo de um pedaço dele, um pedaço do seu comportamento, um pedaço do seu pensamento, das suas noções, que recorrem, que influenciam, determinam, é uma palavra muito merda, né? Então, na verdade, influenciam no comportamento humano, né? No comportamento, nas noções, nos valores e tal. E eu fico pensando, assim, o seguinte, isso aí, para mim, né? Eu li, né? Do jeito que eu estava lendo com a noção de persona, né? Que a gente estava conversando na última aula, sobre essa relação de como é que eu lido em cada situação, e uma persona para cada situação.
O que eu pensei, assim, eu também não fui muito mais para frente, né, para ir qual caminho, para ver qual caminho que o Goffman vai tomar. Só que eu fiquei muito pensando, assim, nas relações para além das, né, ele fala que é algo para além das atividades, né, e que para além das atividades ainda tem essa questão da fachada. Eu fico pensando em que medida, né, não são fachadas um tanto de um comportamento sexual, e não sexual no sentido de sexo, né, não sexual no sentido de querer fazer sexo, mas no sentido de você se mostrar com um certo valor na relação à cena social. Então, você querendo ser o melhor trabalhador dentro da sua empresa, você querendo ser o melhor aluno, o melhor estudante dentro da sua concepção, né, dentro da sua aula. Né, a minha pergunta, vou reformular a minha pergunta fazendo o seguinte: será que com a fachada a gente não está percebendo uma noção que está diretamente relacionada com capital simbólico? Né? Então, será que a fachada não é uma forma de manutenção de um capital simbólico que a gente está trocando nas relações? Então, por que eu falo de tal jeito? Por que eu uso tais palavras? Por que eu não uso tais palavras? Né? Como é que as pessoas estão sempre reconhecendo a minha posição de onde eu falo? Né? Isso tudo foi a minha primeira questão. Né? Será que a gente não está trabalhando uma questão de um capital simbólico? Né? A minha segunda questão é o seguinte: é uma coisa mais prática da minha vida mesmo, que é o seguinte: como antropólogo, né? Você que pergunta do Caio, né? Onde é que fica a fachada a gente como antropólogo, né? E eu tinha uma pergunta parecida, né? Que tipo assim, às vezes eu tenho a impressão de que esses clássicos, né? Esses caras que já escreveram, já morreram e por isso que não pode apanhar, ninguém mais, né? A galera tá aí batendo, mas não deslegitima. Eu como estudante tirar essas conclusões, né, de situações que eu vi, esses fenômenos acontecendo. Só que eu chegando a essas conclusões, as pessoas muitas vezes vão falar: não, você está botando muita coisa aí que não sei se é verdade, você está falando que não existe. E quando eu estava lendo, eu estava pensando literalmente uma situação que eu passei no meu contexto etnográfico. Qual foi? Eu estava lá, né, no Gypsy, né, inclusive, eu vou trazer rapidinho, não é muita coisa não, rapidinho, só para ver como é que, por exemplo, então, sobre a noção, né, paciente e cliente, né, que é aquela mudança, né, do vocabulário que está relacionado ao conjunto de valores. E o que acontece? Os alunos estagiários, tem uma aluna específica, o que aconteceu? Teve um momento que ela cometeu um ato falho. Ela, no meio do discurso dela, chegou e usou a palavra paciente. Só que o Heleno fala que no Gypsy a gente não fala paciente, a gente fala cliente, de acordo com a teoria e tudo aquilo lá que a gente trabalhou. E aí, quando ela fala, dá esse ato falho, ela logo se corrige. Né? Ela dá uma correção ali no capital simbólico sendo elaborado lá. Opa, eu estou no Gypsy, eu não falo paciente, eu falo cliente. Então, ela fez essa correção, ela fez uma manutenção de alguma forma dessa fachada, dessa persona que ela tá, dessa persona profissional que ela está apresentando, ao passo que uma outra profissional voluntária que tem outro percurso, que já tem anos fora do Gypsy, ela fala paciente sem se corrigir. Ela não vê problema em falar a palavra paciente. Apesar do Heleno, mesmo sendo supervisor, falando para não falar paciente, ela vai lá e fala, e ninguém reclama, ninguém fala nada. Né? Então, ali, eu vi, né, aí já é uma coisa para a gente discutir, né? Como é que, em alguma certa medida, a gente não está fazendo uma fachada. Né? Quando a gente está numa reunião de empresa, e as pessoas, você vai lá e corrige sua postura, corrige sua forma de sentar, corrige sua forma de falar. Né? Será que ali a gente não está mantendo uma fachada? Né? Será que ali, né, será que eu, como antropólogo, ali, o que eu faço? Né, aí, né? Será que eu posso chegar a uma análise de que isso talvez seja não necessariamente uma fachada, no termo do Goffman, mas será que eu tenho a liberdade de produzir um conceito analítico a partir de uma situação etnográfica,
Ou será que isso é uma coisa reservada aos clássicos? Ou será que isso é algo reservado a quem já passou por um ritual de passagem, de virar um antropólogo? Esse aí pode dizer conceitos analíticos. Quem está se formando ainda só reproduz, ainda só tem uma fórmula só deles, assim, e coisa e tal, e é isso. Essas são minhas duas perguntas. Sobre a fachada como capital simbólico e a fachada na etnografia e nos trabalhos. Tá bem, obrigado, Arthur. E você, Ana? Professor, rapidinho, desculpa. Diga. Arthur, onde você estava? O que é isso? Jipes? O Gypsy, ele é um grupo, eu estou fazendo etnografia no Gypsy, né, para o trabalho final do curso. O Gypsy é um grupo de psicólogos aqui da UNB, de intervenção precoce em crise psíquica do tipo grave. Né? Então, é um grupo de psicólogos, de estagiários da psicologia aqui do UNB mesmo, que é do CAEP. Tá bom, vamos lá. E você, Helena? Eu gostei muito do texto. Eu também senti muito do que o Caio falou, né? Que ele te dá diretrizes para navegar nessa situação. E eu achei muito interessante que o Goffman coloca toda essa interação como um jogo, né? Que ele fala de vencedores, de perdedores, que ele vê a interação assim. E eu também gostei muito dessa colocação da fachada a partir da linha, a partir do limite que você tem de si mesmo, que você dá para o outro. E foi isso. Tá bom, obrigado, Helena. E você, Camila? Bom dia, gente. Bom dia, professor. Eu gostei bastante do texto, eu gosto bastante dos textos do Goffman, assim. Eu gosto um pouco da Escola de Chicago. Enfim, eu achei o texto dele, enfim, né? Parecido com os outros textos dele que eu já li, né? Enfim, o Estigma. E na leitura do texto, eu também lembrei do texto do Strauss, que eu li no semestre passado, sobre a questão das máscaras, né? Enfim, e como a interação social, como esse teatro, né? É isso. Tá bom. E você, Henrique? Então, eu, tipo, lendo esse texto, eu relacionei um pouco também com a dádiva, assim, que eu acho que, tipo, é algo que eu tô tentando interpretar melhor no meu trabalho de conclusão de curso, né? Mas, tipo, parece que essas relações de máscara são muito relações de troca, né? Em que eu ofereço pro outro a validação da máscara dele e, em troca, eu recebo uma validação da minha, né? E tudo mais. Então, parece interessante essa interpretação dele e tal, mas eu acho que não li muito como, tipo, ele falando como as pessoas se portam nessas situações, porque eu acho que ele meio que parece que ele, tipo, parece que ele meio que estraga a situação, assim, é tipo quando você reconhece que uma relação de dádiva é realmente uma dádiva e isso meio que desfaz o propósito, assim. Parece que você falar assim, não, porque isso aqui eu estou fazendo uma face do sei lá o quê, e, tipo, parece que isso quebra com o propósito também de, tipo, ter essas relações de diferentes faces, né? Mas eu achei o texto interessante. Tá. E você, Beatriz? Eu acho que o que me chamou mais atenção foi o que a Helena disse, né, da relação de jogo que ele traz, né, nesse processo de fachada, como que a fachada ela acaba se tornando isso, né, que você tem vencedores aí, você tem pessoas que vão conseguir levar esse jogo mais à frente, né. Um ponto que eu fiquei pensando, assim, eu não sei, lendo o texto dele me lembrou muito a ideia de Elias, assim, né, no processo civilizador, como ele traz que, principalmente quando ele começa a trazer que a fachada, ela acaba, como é que é? Que ela acaba trazendo sentimentos com isso, né? Ela acaba representando sentimentos também, né? Ele traz a questão do constrangimento em alguns momentos, assim, como que neutralizar a fachada também é uma forma de você evitar constrangimentos e tem toda essa questão meio que esses medos dos constrangimentos que fazem parte do jogo.
E isso me lembrou muito o Elias, justamente porque o Elias ele também traz isso, né, por meio do autocontrole, e como que os sentimentos, essa criação desses sentimentos mais sociais, assim, né, acabam fazendo com que a gente internalize essas regras, né? E aí o controle vem antes do sujeito e aí depois da sociedade, assim. Então eu não sei se faz sentido fazer esse paralelo ou se foi muito fora, assim. Uma coisa que eu fiquei meio incomodada assim com o texto, e aí que tá, de novo, em relação a Elisa, é porque eu não sinto que ele tem um recorte de onde ele está partindo, sabe? O Elisa ele tem um método que é mais histórico, né? Então ele te mostra onde ele está tratando, de quem que ele está tratando, do contexto que ele está tratando. O Goffman ele não faz isso e isso me causa um pouco de incômodo, assim, porque aí entra nas discussões que a gente já teve aqui na sala, sabe? Tipo, de até que ponto a teoria, sabe, ter uma proposta universalizante para a teoria faz sentido, sabe? Eu acho que a falta de exemplo também, ele exemplifica muito pouco, e isso me causa um incômodo, assim, porque ele traz como se essas regras do jogo valessem para todo mundo, sabe? E aí... e aí me falta esse recorte, assim, sabe? De quem que você está tratando, sabe? Acho que é isso que eu tenho para contribuir. Obrigado, Beatriz. E você, Ana? Professor, bom dia. Eu gostei do texto, eu achei ele mais fácil assim, de ler, gostei do que ele fala. Eu acho que não vou ficar muito chovendo no molhado, mas eu concordo muito com o que a Helena e que o Caio falaram. E eu não tinha pego isso que a Bia acabou de falar, assim, e realmente acho que faz sentido, né? Era uma coisa que eu não tinha percebido, e acho que faz sentido essa questão de você não fazer esse recorte, assim, o quanto que isso às vezes pode não fazer sentido, né? Então, acho que é isso, mas eu gostei bastante, assim, do texto. Tá bom. Vamos ver aqui quem falta. O Bruno está no trabalho, né, Bruno? Você quer falar? Não, Posso Bruno, falar, Bruno, professor? não, Bruno não está no trabalho. Quem está no trabalho é o Vitor. Olha, cabeça de gente velha fica assim. Vamos lá, Bruno. Oi, então, esse texto muito bom. Eu gostei da leitura. Quanto mais eu avançava, mais melhor ia fluindo. E em vários momentos eu senti uma certa, não sei se é certo ter isso, mas assim, eu conseguia visualizar muito bem, mesmo realmente com a falta de exemplos que tem nesse texto, eu conseguia visualizar muito bem certas situações do qual ele está tratando aqui nessa descrição toda, nessa ilustração toda, né, de um conjunto de regras, como se fosse um jogo mesmo. E aí eu conseguia visualizar bem certas situações da fachada. No começo foi um pouco difícil, tive um pouco de dificuldade para até entender direito essa questão da fachada, esse conceito da fachada. Talvez se eu visse um pouquinho da versão, ele é original em inglês, né? Talvez se eu tivesse visto um pouco da versão original, assim, teria entrado um pouco mais facilmente o conceito da tal da fachada. Mas depois eu fui pegando melhor. Então, então eu fui tendo um sentimento meio era tão, acho que encaixava tanto nas coisas que eu fui imaginando, nas situações sociais e tudo mais, que chegava a ser um pouco cômico, toda essa observação técnica dele, desse jogo que pra gente é tão interno, é tão invisível, né? Mas que realmente está ali, acontece, várias das coisas que ele descreve aqui. E aí eu senti muita, não sei, achei engraçado algumas partes que ele vai descrevendo certas coisas da regra e a gente vai pensando, caramba, cada coisa, né? Assim, tem todo um sistema de regras que a gente nem parece ter consciência de ter criado e a gente segue mesmo assim, que coisa louca. E tem uma parte que eu achei interessante também, em particular, que eu acho que ninguém chegou a falar, que quando ele está falando dessa coisa do intercâmbio ritual que acontece, ele parece dizer que os sentimentos, esses intercâmbios rituais, quando são lidados com sentimentos espontâneos,
é como se tivesse mais validade, né, do que sentimentos preparados conscientemente. E eu ainda estou tentando imaginar isso, mas acho que eu consigo pegar, que é essa coisa da espontaneidade. A espontaneidade para o autor, ela é como se fosse o fundamento das ações que a gente toma nessas interações sociais, se é que eu entendi. Esses são os pontos mesmo que eu acho interessante trazer aqui para você. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Milena, você está podendo falar? Também está no trabalho, né? Tá bom. O Vitor geralmente não tem, então. Ok. Olha, eu gostei muito dos comentários que vocês fizeram. Muita coisa muito legal aí que vocês andaram pensando. Isso é muito legal. E gostei muito dos comentários. Gostei, olha só, vou anunciar alguns comentários que eu gostei, né? Eu achei muito legal Eu vou fazer aqui em ordem alfabética, tá? Não foi em ordem de... Porque quando eu ponho aqui o nome de vocês, eu ponho em ordem alfabética, então fica mais fácil para mim. Gostei muito dessa ideia de a fachada é o chão da fábrica do reconhecimento. Gostei muito. Foi uma bela frase, Arthur. Realmente foi bem interessante. E a questão que o Caio e o Arthur colocaram, né? Como a gente percebe a fachada nas outras sociedades? Como nós preservamos nossa fachada em campo? Eu acho que a pergunta do Arthur tem mais a ver com uma outra coisa, que é uma preocupação que ele já mostrou nas últimas aulas, que é, eu posso criar os conceitos ou tenho que repetir os clássicos? Depois, a Beatriz, também achei muito legal a comparação que você fez com Elias, eu acho que tem tudo a ver. Foi muito legal. Agora, a outra coisa que você disse também achei muito pertinente, que é a ideia de que o incômodo que causa a tentativa de universalização dessas ideias. E se elas são realmente universalizáveis e até em que medida. Que está, num certo sentido, presente na discussão que o Caio e o Arthur haviam propostos. Né? Achei muito legal o Bruno ele ter conseguido aplicar isso visualizar isso, né? Isso é bem legal também. Mas mas ele põe uma questão também que é muito legal, que é a questão da espontaneidade dessas relações, que tem a ver com uma outra pergunta que quem fez foi o Henrique, né? Que é a ideia de que quando você traz a primeiro plano as regras do jogo, elas perdem eficácia. Então é como se você estivesse desmontando um jogo de máscaras que parece um jogo cínico, né? Assim, eu acho que aqui tem muita coisa que a gente pode pensar também. E gostei também muito da relação que o Henrique faz entre máscaras e dádiva, né? De fachada e dádiva. Porque eles parecem... Porque quando ele está falando sobre eu vou te ajudar a manter a sua fachada, você ajuda a manter a minha fachada, a minha face, né? Isso não é uma relação de reciprocidade? Então, se é uma relação de reciprocidade, por que ele não usou isso? Temos muita coisa para discutir. Vamos começar com o que me parece ser Eu proponho fazer o seguinte, vamos começar com as questões mais da aplicação e depois a gente vem para as questões mais fundamentais de onde ele fala, que é outra coisa que a Beatriz havia dito, né? Ele parece que não tem, diferente do Elias, ele parece que não está dizendo de onde ele está partindo. Ele não está levando em consideração que aquilo que ele está falando pode ser válido para uma sociedade, mas não para outras. Tudo bem? Então, temos aí duas posições diferentes e polêmicas. Uma é a do Bruno, que vai dizer que ele conseguiu, quando ele leu o texto, aquilo pareceu quase transparente.
né, que aquilo encontrou um monte de coisas nas quais ele podia aplicar. E outra é a posição, a pergunta do Caio e do Arthur. Fala, como é que eu, como antropólogo, utilizo isso? E aí? Comentários. Quer falar, Letícia? Não? Então vamos lá. Hoje, então vai ser a Beatriz que vai arbitrar esse conflito. Beatriz. Mas eu não sou nem antropóloga. Melhor ainda. Eu não sei, talvez eu queira ouvir um pouco mais o Bruno, assim, porque eu fico pensando em que medida isso se torna transparente, assim. Não sei. Então tá bom. Porque... fala. É porque eu acho que eu não estou muito... Eu não estou sendo uma boa mediadora porque eu entendi o ponto dos meninos, assim, do Caio e do Arthur, sabe? Ou seja, você não pode ser a mediadora, é isso. Então a mediadora vai ser a Ana. Ana. Diga, professor. Você vai mediar o conflito aí. Seu comentário. Professor, desculpa, eu perdi um pouco aqui que eu estava fazendo um outro negócio, mas pode falar de novo. Não, tá bom. Então você não vai mediar, tá bom? Quem vai mediar vai ser a Helena. Helena. Eu acho que eu tô mais pro Arthur e pro Caio, sabe? Poxa, tá todo mundo contra o Bruno? Bruno, defenda-se, Bruno. Vamos lá, Bruno. Não, então, é porque realmente não fica claro, né? Quando eu falo que eu consegui visualizar várias coisas. Mas é mais só mesmo pela descrição que o autor faz de todas essas regras, ele trata como um jogo, dessa importância de se manter a fachada. E aí tem aquela coisa de que ele começa a escrever, né, que se uma pessoa faz algo que ameaça a fachada, ela tem todo um sistema de regras, ou ela se autodeprecia para poder compensar isso e impedir que as pessoas apontem esse erro dela, ela já se dá esse trabalho, ou se a pessoa não faz nada, ela demonstra uma falta de cuidado, uma falta de... Ela se importa pouco pela manutenção da fachada, de toda a regra e tal. Isso põe em xeque todo o funcionamento das relações. É mais isso que eu consegui relacionar, sabe, com várias pequenas coisinhas que eu vivo assim no dia a dia e tal. Eu talvez como um pouco frequente ameaçador de fachadas não voluntário, eu consigo ver um pouco disso. Então, sabe, eu tenho muita dificuldade em certas interações sociais, então, tal, coisas, questões pessoais. Acho que isso me deu um ponto de vista assim entendi o que ele quis dizer com isso, né? A todo esse sistemazinho de regras de eu cometi alguma coisa, cometi uma gafe, e aí tem que ir lá fazer alguma coisa para poder manter essa fachada. É isso que eu quis dizer, assim, na prática, pelo menos na minha vivência, assim, eu consigo ver essas. Então, eu não entendi esse antagonismo que você colocou, professor. Eu não entendi ainda É para criar debate, como isso se Bruno. encaixa. Não tem antagonismo nenhum. Eu só quero criar confusão, debate. Quero que vocês falem. É por isso que eu uso parecendo essa coisa de auditório, né? Esse animador de auditório. Entendeu? É Não, só então uma estratégia. nesse caso, eu não sei nem se eu consegui me defender, mas é isso aí. Não, foi ótimo, Bruno. E eu achei bem legal essa coisa que você falou, né? Que você consegue ver isso justamente porque você se incomoda com isso, com essas interações sociais. E porque você tem incômodo, você consegue perceber como olhar isso, que é um pouco o papel o que acaba fazendo o antropólogo, né? A distância dele com a outra realidade social que acaba dando para ele instrumentos de perceber aquilo de uma determinada forma.
Mas deixa eu recolocar. Até por isso que eu achei um pouco cômico em alguns momentos do texto, porque eu fiquei pensando justamente no processo de pensamento, de raciocínio, assim, que levou o autor a chegar a essa conclusão, de observar todo o sistema de regra. Isso que eu achei, caramba, como que ele conseguiu parar para pensar nisso, assim, né, de uma posição de fora e tal. Isso que eu achei interessante também. Tá bom. Mas olha só. Então, eu vou abrir o debate de uma outra maneira. Nós temos aqui, no dia de hoje, uma demonstração de como que essas ideias elas podem ser aplicadas e elas fazem sentido. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma crítica. Como é que eu faço isso com uma outra sociedade? Eu vou procurar também fachada? Como é que eu faço? Então, comentários. Posso, professor? Por favor. Não, então, é porque, para elaborar melhor, né, também, assim, um pouco do que eu tinha falado, porque tinha ficado com isso na cabeça por exemplo. Esse lance de fachada, né, esse conceito, assim, ele parte também do indivíduo, né? Então, você pré-considera a existência de um indivíduo, né, a concepção teórica de um indivíduo na sociedade, para ele preservar essa sua fachada, né, em contato com os outros. Então, pelos debates que a gente estava fazendo nas aulas anteriores, inclusive, né, assim, de que como que é essa noção de indivíduo, onde que se dá essa noção de indivíduo, né? É para nossa sociedade de um jeito, para outras sociedades é de outro. Então, às vezes não necessariamente esse conceito de fachada pode ser realmente aplicado para uma outra sociedade, né? Então foi muito nesse sentido assim que ficou na minha cabeça, sabe, para ver se não E aí, ajudava. Beatriz, então, Beatriz, seu comentário. Eu não sei, eu ainda estou pensando, não sei se eu tenho. Eu tive dificuldade com o texto, eu acho que justamente ao contrário do Bruno, assim, o texto, por ser muito técnico, eu fiquei meio. Tipo, às vezes eu estava lendo pensando, tipo, tá, isso é uma coisa muito simples, só que ele está conseguindo se embananar, sabe? E aí. E por isso que eu senti falta de exemplo, assim. Então eu não senti essa transparência, eu acho que pela minha dificuldade de conseguir entender as coisas, não sei. Tá bom. E você, Arthur? Professor, eu acho que a questão da universalização né, a questão mais importante, eu acho, assim, para todas as ciências humanas, assim, de uma forma geral, porque, tipo assim, universalizar algo já é uma questão muito capciosa, assim. O que é universal? Então, quer dizer que funciona para um, quer dizer que vai funcionar para todos? Tipo assim, nem a biologia, que era para ser a parte mais exata de todas as ciências sobre a vida, né, não é exato, né? Você pode dar um remédio para uma pessoa funcionar de um jeito, dá para outra pessoa funcionar de outro, né? E não quer dizer que aquele remédio não é exatamente não é exatamente universal. Nada é universal nesse sentido, né? Então, tipo assim, se você, por exemplo, for pensar, o que é universal? Será que o corpo é universal? Você vai ver que nem exatamente o corpo é uma coisa, né? A concepção de corpo, a concepção de... Então, por exemplo, se você for analisar o cérebro, por exemplo, o cérebro humano, ele tem propriedades e lugares, né? A partir da plasticidade produzida, a partir das socializações, ele é capaz de captar estímulos do meio ambiente que possam, de alguma forma, foder a minha relação com o outro. Né? A parte mais exterior do cérebro, né? Ele está relacionado com o aprendizado de comportamentos sociais, né? E aí você vai pensar, então o cérebro é universal, quer dizer que todo mundo vai passar por um processo de formação de uma persona que vai aprender. Não é exatamente assim, né? Então, tipo assim, eu não vi também, realmente, eu acho que, tipo assim, o problema de qualquer ciência seria não ter, eu não vi, mas também não procurei uma lista de referências, né? Mas quando eu leio esse texto do Goffman, né, eu já penso direto, pô, vamos lá no moço, ver o que o moço está apresentando, porque o moço tem essa questão da máscara, desse baile de máscaras, né, dessa questão do aprendizado social, né, de como é que as pessoas vão aprendendo a portar um certo nome em relação ao todo, né?
E ele mostra um monte de culturas, né? E também não quer dizer que porque tem um monte de culturas, quer dizer que vai ser universal, né? Se chegar um ETzão aqui de outro planeta, não tem uma lei que vai falar eles vão ter uma persona, vão ter persona, né? Então, eu acho que, tipo assim, universalizar, ela não é uma coisa absoluta, ela é uma coisa construída, né? Então, tipo assim, não começa, tipo assim, eu tenho tantos dados, será que todo mundo vai ser assim? Eu acho que é o contrário. Eu acho que, tipo assim, a gente tem tantos dados, a gente acredita que esses dados são verídicos, e, tipo assim, se eu acho que tem alguma coisa que foge à regra, eu vou lá e vejo se foge à regra. Não é o contrário, falar, será que há algo que foge à regra? Com certeza deve ter, né? E não é nem que foge à regra, mas que tem suas próprias regras, né? Então, tipo assim, quer dizer que a persona do Jung, dos europeus, é a mesma coisa que o baile da mascarada do moço lá nas sociedades que ele estava descrevendo lá? Não exatamente, mas dá para localizar certos padrões, né? Dá para localizar certas tendências, por exemplo, um andar específico da moça maori que o cara que o moço fala, um jeito específico de se portar dentro da escola europeia, né? Então, tipo assim, dá para ver padrões, se é universal ou não, e se essa universalidade, né? Se esses padrões vão ser exatamente iguais, eu acho que isso não é exatamente o ponto. O ponto é exatamente a gente ver. Aquilo foge à regra? Vamos estudar aquilo. Então, eu acho que esse que é o ponto da não universalização. Tá bom, é que vocês estão falando de coisas diferentes. Eu vou resolver o problema para a gente discutir outras coisas. O Bruno, ele está falando de uma coisa que é importante, que é, o Goffman, ele serve como um olhar. Ele é uma teoria, que depois eu queria entrar um pouco mais em detalhes sobre ela, que vocês não entraram muito nisso, mas eu acho que é importante, e que o Caio tem razão, parte do indivíduo. Então, porque parte do indivíduo tem os limites que o individualismo tem em compreender outras sociedades. E a dificuldade que ele, por exemplo, o conceito de iteração e o conceito de relação. Eu vou voltar nisso daqui a pouco. Então, mas ele serve como o óculos, né? Ou seja, você pode ver as sociedades a partir desse olhar. Se esse olhar é apropriado àquela sociedade, isso é uma outra questão. Se aquele olhar distorce ou não aquela sociedade, o que a gente está entendendo naquela sociedade, também é uma outra questão. Fez sentido, Beatriz? Então, mas é um olhar que se pretende universal. Isso diz lá no final, que a natureza humana é igual em todo lugar, então isso acontece em todo lugar. Que é uma pretensão do individualismo. Do indivíduo, a questão da universalidade. Contra a qual, em parte, se insurge a antropologia. Então, você tem essa pegada, né? E aí, então, como antropólogo eu faço com isso? Essa, no fundo, é uma pergunta muito prática. E eu quero dizer para vocês, o Caio vai saber do que eu estou falando, mas eu quero propor para vocês o seguinte, um princípio de método, que é na antropologia, o objeto determina o método. E não o método determina o objeto. A gente basicamente usa onde é aplicável, né? Exatamente. E como você sabe onde é aplicável? Não tem resposta a priori. Você tem que ir lá ver, é aplicável, não é aplicável, em que medida é aplicável. Isso significa o seguinte, dificilmente a gente encontra um antropólogo que vai aplicar exatamente a mesma teoria que um outro antropólogo aplicou. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque porque a outra sociedade, se a gente quer ouvir o que a outra sociedade está nos dizendo, o que a alteridade está nos dizendo, nós temos de nos deixar dizer algo por ela. E, necessariamente, isso tem que nos levar, isso nos modifica e nos leva a criticar os nossos pressupostos, inclusive teóricos. Então, a pergunta do Arthur, se eu posso criar ou não um conceito de
pessoa tem que repetir os clássicos. Não, por favor, não repita os clássicos. Dialogue com aquilo que você está estudando e, a partir daquilo, você pensa o que pode ser aplicável e o que pode não ser aplicável. Às vezes você pode achar o que seja aplicável. Aí, estrategicamente, é até interessante você usar, porque é alguma coisa que já está. E nessa discussão, eu queria fazer um parêntese e dizer que os clássicos, eles não foram clássicos quando eles estiveram. O grande clássico da época era o Fraser, contra qual que faz o prefácio do Malinowski, mas o que o Malinowski está fazendo desmonta tudo que o Fraser estava propondo. Ele mesmo reparou, ou se reparou, foi muito elegante. Você sabia que o texto do Malinowski, Os Argonautas, foram recusados por 22 editoras britânicas? Então, gente, o que a gente... de vez em quando, de novo, estou continuando o parênteses, a parte. De vez em quando eu encontro nos alunos essa ideia de que é um absurdo que a academia não esteja fazendo aquilo que eles acham correto. Isso tem vários tipos de... né? Desde dizer que que os clássicos deveriam ser outros, dizer que a gente tinha que ler outras coisas, dizer que a gente deveria ver de outra maneira e tal. Cara, bem-vindo à briga. É o que eu tenho a dizer para vocês. Isso é assim sempre foi assim. Nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser diferente. As pessoas, a coisa é um conflito entre interpretações diferentes, E se você acha que você vai chegar, olha só como eu sou genial. Olha só como eu sou genial. Vê só como você pode ver tudo diferente do que eu estou dizendo. E as pessoas falam assim, realmente, olha só, você está dizendo que eu estou errado? Como você tem razão? Vocês acham realmente que isso é possível? Tem uma frase do Bohr que é maravilhosa. Ele diz assim, eu não convenci os meus adversários, eles morreram. Então assim, é isso, essa coisa é um conflito de interpretações diferentes. Então, o que o Goffman está propondo? Ele tá lá dentro do lugar de fala dele, e é interessante que, se a gente levar ao ponto de vista que a Beatriz propôs até a última consequência, tem uma contradição aí. Né? Por quê? Porque quando o Goffman, utilizando o que alguém o Henrique tinha dito, o Goffman parece que ele está trazendo à luz as regras que não são ditas. E quando você as menciona, elas perdem eficácia. Elas parecem alguma coisa cínica, né? Cínica. E nesse sentido, o Bruno tem razão. Tem aí uma expectativa de espontaneidade. As pessoas não estão... Ele está descrevendo aquilo que as pessoas fazem, mas elas não necessariamente pensam que elas estão fazendo aquilo. Então, mas ele mesmo não deixa claro os pressupostos dos quais eles partem, do qual ele parte, que a gente tem estudado nesse curso, que é a questão do indivíduo. Que é invisível para ele, a ponto dele propor que isso é universal. Tudo bem? Sim. Não, pode falar. Não, pode concluir, desculpa. É que o Arthur tinha levantado a mão, mas ele está comendo, né? Então vai lá, Caio. Não, sobre isso de ser espontâneo, né? Assim, eu concordo muito, só que eu acho que tem muito mais situações que não é também, sabe? Assim, tipo, porque quando eu li Goffman a primeira vez, foi para pensar política também, né? E na política é muito difícil isso ser espontâneo. Muito difícil ser espontâneo. Raramente é espontâneo, porque você sabe exatamente em cada situação qual papel você está assumindo, né? Então, à medida que nas nossas relações pessoais, assim, né, nas relações mais sublimes que a gente tem na vida, mesmo assim, pode ser muito espontâneo. Nas relações que a gente está, tem outras relações que a gente é demandado de interpretar mesmo, né? Então fica bem mais teatral isso, então fica bem mais evidente para quem está interpretando também, né?
Mas você... mas eu diria, eu concordo com você, mas não é só isso. Eu acho que também tem eu acho que tem modos de ser e modos, na política particularmente, né? É um pouco a questão do Bourdieu. O sujeito faz alguma coisa, tem cálculo naquilo, mas ele não está calculando na hora que ele está fazendo. A questão do hábitos. É quase como se fossem disposições que estão integradas e você reage meio espontaneamente. Então, quando o Maluf abraça lá o coisa dele e pergunta para ele, isso faz parte do folclore político, hein, gente? Abraça ele e fala assim, como é que está o seu pai? Aí eu falo assim, pô, seu Maluf, doutor Maluf, o senhor não presta atenção em mim mesmo, porque o meu pai morreu. O senhor está falando, morreu para você, que é um filho ingrato. Vocês acham que ele pensou que ele ficou... Foi ali, né? E na política tem muito disso. Então, quando o Orestes Quercia pergunta assim, fala assim, mas do teatro lá de... Quando é que é o teatro? O teatro da sogra, né? Em Araraquara, enfim, eu esqueci o lugar. Ele estava fazendo lá um comício, ele estava fazendo lá uma inauguração de lá, depois começa a fazer um comício, né? Aí eles perguntam para ele assim, mas, governador, a, a eleição, a eleição não, eu vi isso na televisão, ele estava falando, a legislação não permite fazer inauguração, comício e inauguração. Eu falo assim, não, mas eu fiz a inauguração, terminei a inauguração e comecei o comício. Mas, governador, por que fazer um teatro tão... O teatro da sogra é um teatro que tem o desenho do Niemeyer, né? Tem a planta do Niemeyer. Mas por que fazer o teatro nessa cidade? Eu falo assim, foi um pedido da sogra, a gente pode dizer não para a sogra? Nada disso faz parte do cálculo. É também calculado, mas é também espontâneo, que é lá a coisa do hábito. O que acontece é que essas relações que têm essa fachada, que têm essa maneira de... Tanto é que algumas pessoas são muito boas, têm muito savoir-faire desse jeito, tem outras que não conseguem fazer direito. Não tem jeito. Mas o que acontece é que todas essas atitudes são dissecadas como se fizessem parte de um cálculo. O que o sujeito está querendo? Tem uma coisa que eu vi nas minhas pesquisas que é a maneira como pelo menos o que é safo, né, o que sabe o que está fazendo, porque político novo nunca sabe, né? Que você sempre se relaciona com o outro achando que você é inocente. Tem alguma coisa acontecendo que você não sabe o que está acontecendo. Ou seja, você sempre pode ser mesmo um instrumento do jogo de alguém. É claro que isso é uma expectativa, não necessariamente é verdade sempre. Mas essa ideia de que tudo que o outro está fazendo tem um cálculo. Pode não ter, mas você se relaciona com ele como se tivesse um cálculo. Fecha o meu... Nesse sentido, o Goffman, por exemplo, é uma base ótima para pensar essas coisas. A ideia da fachada, a ideia do teatro, a ideia do... E aí, depois eu volto aqui as coisas, as perguntas, mas tem aí três ou quatro. Eu vou falando e a gente vai vendo com atenção. Primeiro, ele fala de interação, ele não fala de relação. Relação é um pedacinho lá no final. Por quê? Segunda, ritual. O que ele está chamando de ritual não é o que a gente chama de ritual, geralmente. Ele está usando o ritual como um instrumento analítico. Vocês lembram qual foi o autor que falou alguma coisa parecida com isso? O que ele está chamando de ritual tem um conceito parecido no Zimmer. Vocês lembram qual é? Tem a ver com aquela unidade lá dos sócios, que aí
os outros meio que eu, né, então, por exemplo, na ciência, né, no direito, que acaba que o sistema social ele vira um sistema simbólico em que você de alguma forma é Não, não tem a ver validado. com direito. Não tem a ver com direito. E aí, Beatriz? Você que gosta de Elias. Não lembro. Não lembra? Não lembro, não. Helena? Não faço a menor ideia, estava abrindo o texto para procurar. Legal, Helena, você é ótima. Então tá bom, enquanto a Helena procura, a gente... Não precisa procurar não, Helena, é o sociabilidade. Lembram? Que ele faz a distinção entre associação e sociabilidade. Por isso que eu perguntei para Beatriz, porque ela, quando ela estava... O comentário dela sobre o texto foi que o texto estava baseado nessa diferença, né, entre associação e sociabilidade. Lembra que a sociabilidade estava vinculada como a coisa da corte, a vida na corte? Então, portanto, você está sempre olhando pelo outro, como se você tivesse, que é um jogo fútil, não é? Lembra? Então, olha só. Então, primeiro, e é interessante porque ele vai fazer uma associação entre ritual e jogo. Então, as regras são rituais, mas a ação é um jogo. Ou é um ritual. Tem uma certa ambiguidade ali, né? E existe uma distinção clássica, tá, colocada lá no Lévi-Strauss e em vários outros lugares, mas no Lévi-Strauss está lá com todas as letras, que é a distinção entre jogo e ritual. Está lá no Pensamento Selvagem. Que é a ideia de que o ritual, quando ele começa, você já sabe como vai terminar. Ele tem uma eficácia. O jogo, ele tem regras, ele tem passo e tem uma eficácia. O jogo, você sabe, você sabe como ele começa, mas você não sabe como ele termina. O jogo é uma competição entre dois. Então, por exemplo, jogo de futebol. Vamos comparar um jogo de futebol com um casamento. Não é uma comparação muito legal, não, mas justamente porque ela é meio esquisita, dá para a gente perceber. Qual é o efeito, qual é o resultado do jogo de futebol? Hã? Jogo de Ou futebol, depende de quem jogou, do como é que foi o jogo. é isso aí, Letícia, mas a gente já sabe qual vai ser o resultado, não sabe? Alguém vai ganhar, alguém vai perder ou vai dar empate. Muito bem, Letícia, é óbvio. Mas a gente não sabe a princípio quem vai ganhar. E tem toda aquela... um certo parte... Todos esses programas sobre futebol têm a ver com isso. Não, quem você acha que vai ganhar? Quem você acha que tem possibilidade? Como é que você está? Também tem variações também, né? Então, às vezes, no jogo, abre espaço para trapaça, para mesquinharia, às vezes você se dá em cima do outro, então jogo de time, diferente do ritual, que tudo tem seu lugar certinho, né? Tem que corta aqui, quebra copo ali, faz isso aqui. Se bem que trapacear. Não, você pode trapacear, mas aí você compra outro time, né? No futebol, você compra outro time. Tem um monte de... Você compra o juiz, o juiz está do seu lado, né? Tem um monte de... Você tem razão. E o casamento? Qual é o efeito do casamento? Uma união de aliança entre família e pessoas. E aí, Letícia? A Letícia, acho que está numa consulta médica, professor. Falando aqui no Tá bom. Desculpe. Alguém aqui já casou? Ninguém? Não. Tá bom. Quando você casa, o efeito é você muda. Você muda, o seu, vamos dizer assim, status social muda. Esse é o papel do casamento. É um rito de passagem. Entram duas pessoas que são solteiras, podem até estar comprometidas, né? E saem duas pessoas casadas. Não tem outro. Esse é o efeito do casamento, ponto.
E se a noiva foge? Ah, professor, mas a noiva pode fugir, ou o noivo pode fugir, né? E aí a gente pode inventar várias variações, né? A noiva foge com a dama de honra, ou então com o melhor amigo do noivo, ou o noivo, enfim, ou ao contrário, né? O noivo foge com a, com a dama de honra, ou então com o padrinho dele, enfim. Podem ser coisas assim bem divertidas. Ou então entra alguém na igreja e fala assim: o filho é meu! Aí causa uma confusão, né? Causa uma confusão. Ela fala assim: eu quero você, Maria. Aí a Maria fala assim: João. E sai correndo no meio da igreja, ele se abraça, as pessoas batem pau. Pode ir. É um ótimo roteirista, professor. Só de filme de B, né? Dramalhão mexicano. Mas o que aconteceu com o ritual? Corrompido? Ele não chegou a. Ele não, Nem chegou a... ele não chegou no final. Ele foi infeliz. Ele não se realizou, então, portanto, não teve o seu efeito. Ele teve uma infelicidade. Então, gente, era a segunda coisa. A terceira coisa é essa. Deixa eu ver. Eu falei 3 ou 4, né? A terceira coisa era o quê? Peraí. Era a coisa da universalização. Então, a gente já falou disso, né? Comentários. Reações. Henrique. Nenhum comentário não, professor. Tô mais ouvindo mesmo. Acho que... mas também pensando nessa questão do casamento em si, também tem a questão de que pode começar outra parte de um ritual a partir do momento que o primeiro é rompido, né? Pode. Arthur. Acho interessante que, tipo assim, na verdade tem duas dúvidas, dois comentários bem rápidos, um agora e outro que tinha um pouco lá atrás, que eles se conectam, mas assim, então essa coisa do casamento, né, eu acho interessante, tipo, você falar uma pessoa solteira e uma pessoa que entra solteira e sai casado, né, mas fico pensando, e tipo, isso é um sistema simbólico ali, né, da igreja e coisa e tal, mas às vezes, tipo assim, para aqueles dois eles já eram casados. Às vezes os caras, a família inteira fala, já tá casado porque mora junto, né? E aí como é que a gente pode pensar essa questão da fachada em contato com diversos códigos, diversos sistemas simbólicos? Então, por exemplo, quando eu vou me portar, por exemplo, no meio dos meus amigos bolsominions, heterotópicos, por exemplo, eu vou me portar de um jeito. Como eu me considero, por exemplo, entre meus amigos de sociais, eu me porto de outro jeito. Só que se eu juntar esses dois, de alguma forma, eu vou juntar duas formas de fachada que eu faço, que eu produzo, mas de alguma forma eu vou produzir uma fachada nova que aquele grupo vai fazer. Porque vai estar juntando um monte de bolsominion heterotop e galera das sociais. O que é o heterotop? Ai, professor, já é, de alguma forma é uma expressão da heteronormatividade da sociedade. Então é aquela pessoa que, tipo assim, que meio que não é só hétero, mas é uma pessoa que apresenta um modelo normativo de ser hétero, né? Então, fica o dia inteiro falando de carro, churrasco, mulher. Não, entendi. Heterotop. Ele, na verdade, é quase um... Como é que a gente fala? É um tipo ideal, professor. Perfeito, é um tipo não, ideal. Mas não é o tipo ideal. Diviso. É um como é que é o nome? Isso, essa é a palavra. Caricatura? É uma caricatura. Ele é quase uma caricatura do machão, é isso que você está falando, né? É tipo isso, exatamente. Uma performance. Mas assim, é uma fachada em si, parece, né? É uma fachada também, claro. E aí, mas quando a gente está falando isso, a gente está entrando no plano em que o Bruno estava mencionando. O Goffman ele é muito interessante para pensar algumas coisas.
como você se coloca em determinadas situações, como você aproxima de determinados tipos de novos grupos. Por exemplo, você está conhecendo pessoas novas. Você tem lá um namorado e você está encontrando os amigos do namorado. E aí, como fica? Como você faz? Você vai tomar posições defensivas, né? Geralmente. Bom, você vai cumprimentar as pessoas, você vai primeiro tentar sacar o que está acontecendo. Dentro do que está acontecendo, você vai tentar se colocar de uma determinada maneira, ver se dá certo, ver se não dá certo, ver se rola energia, ver se rola, como é que é o nome disso? Liga, né? Porque às vezes Isso leva, na verdade, um pouco também para a minha outra questão, Ok. que é o seguinte. Teve um momento que você falou, né, que o objeto que determina o método, né? E eu acho isso fundamental, né? Mas eu acho que também é o ponto para a gente discutir essa questão da universalização, porque se você for pensar assim, se a gente for pensar que existem regras que não são ditas, então a gente já precisa de um método para além do que o objeto está nos dizendo. Nesse sentido, se o objeto fosse a pessoa. Então, por exemplo, se a gente assume que existem regras não ditas, já tem que ir para além do que o outro fala, e isso é um primeiro passo. Um segundo passo, se a gente descobrir, né, e se a gente perceber que existe que existe talvez uma dimensão inconsciente da realidade, você já viu que pronto, né? Se você não tiver o método adequado, você vai ficar naquela superficialidade. Então, tipo assim, você chega para o heterotópico e pergunta, por que você fica, né? Por que você ficou estressado com a mídias sociais e começou a falar sobre feminismo, por exemplo? Ele vai dar a versão dele. Olha, eu acho essas meninas muito radical, eu acho que é tudo comunista, eu acho que não faz sentido nenhum e coisa e tal. Mas, no fundo... Arthur, você tem uns amigos bem estranhos, hein? Tem, todo tipo. Mas, assim, no fundo, você está colocando... ele está contornando uma situação que é uma pessoa que pensa diferente dele. Né? Então, você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento social e uma pessoa que tem um pensamento totalmente liberal sobre a política, no fundo, a crítica é o seguinte, que o liberal ele não percebe que não tem como você simplesmente deixar tudo liberado, porque senão as pessoas vão se fuder. Então, você segurar o discurso do liberal, você, na verdade, está sustentando o fato de oprimir muitas pessoas. E a pessoa não consegue, não é que não consegue, ele consegue ver isso. Só que quando você toca esse assunto, ele escapa. Ele fala, não, porque... Aí vai dar a desculpa dele. Se você perguntar para a pessoa, ele vai falar, é exatamente isso. Mas para ele não é a mesma coisa. Eu sei, e para Arthur, ele mas vai olha ser a mesma só. coisa. Olha só. Tudo isso, o ponto é o seguinte. Em que medida o objeto determina o método? Quando eu estou falando isso, eu não estou pensando num objeto material, estou pensando numa outra pessoa, que você vê como autoridade, que pertence a um grupo que, em princípio, é diferente do seu. Tem diferenças. Então, tudo isso que você carrega com você é o que você é. A sua história, o que você leu, o que você não leu, o que você... Agora, para você, utilizando o exemplo que você colocou, pega lá a ideia do inconsciente, tá certo? Que você utilizou. Você está dialogando com essa pessoa. Você pode, por exemplo, primeiro dizer, isso aí tudo é... Isso aí, esse cara é um heterotop, porque, na verdade, ele é um homossexual enrustido. Isso está lá isso tá no inconsciente. Quando você fez isso, você o compreendeu? Ou você justamente evitou a compreensão? Professor, depende, porque, tipo assim, com certeza você não vai chegar e ver um Peraí. heterotópico. Depende. Mas a partir de uma Ok. análise mais aprofundada. Depende, peraí. Eu posso usar... O problema é o seguinte, eu posso usar para as duas coisas. Eu posso ver um heterotop na minha frente e falar assim, pô, não, esse cara aí, ele na verdade, precisa sair do armário.
Ou eu posso ouvir o que ele tem a dizer. Falar assim, eu divido de você, mas diz aí, vamos ver o que você tem a falar, vamos tentar aqui ver o que... Para depois, a partir desse diálogo, tentar interpretá-lo. Eu posso tentar interpretá-lo, vou assim, bom, mas será que aqui tem alguma coisa inconsciente? Eu posso tentar interpretar tudo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as coisas que ele me disse, as coisas que eu vi, as coisas que eu anotei, as coisas que eu percebi e tal, e vou tentar utilizar essa explicação para reunir aquilo, para ver se aquilo pode ser consistente ou não com os meus dados, com os dados que eu tenho. Pode ser que seja consistente, aí você propõe, aí você pode ir adiante. Pode ser que não seja. Isso aqui não encaixa muito bem. Isso aqui encaixa. Isso aqui... Então, pode ser que os seus dados não te ofereçam, vamos assim, dados suficientes para você propor um tipo de interpretação baseada no inconsciente. Pode ser. Ou você pode falar, não, eu posso ir por aqui, porque o inconsciente também tem um... Inconsciente, você está pensando lá no inconsciente da psicanálise, né? Mas tem uma... a antropologia também utiliza a noção de inconsciente, a partir de Lévi-Strauss, a partir das estruturas e tal. Que a gente utiliza, mas a gente não utiliza como um conceito em primeiro plano. Então, no seguinte, a gente utiliza para dizer o seguinte, olha, ele, na verdade, quando ele está falando isso, ele está expressando alguma coisa que é no fundo social. Que ele se apropria e usa da maneira dele, tudo bem. Mas o que eu estou interessado aqui não é o que ele está se apropriando e como ele está fazendo. O que eu estou interessado aqui é o que isso me diz que é uma regra, que é essa regra que está no plano do inconsciente. Tanto é que foi uma coisa que já apareceu aqui na nossa discussão. Não foi? Que quando você coloca isso, ela perde a eficácia. Quando você põe ela no primeiro plano, ela perde a eficácia. Isso você pode entender como um não dito, que todo mundo sabe, mas finge que não sabe. Ou você pode pensar, isso aqui está em determinado momento está no plano do inconsciente. Mas, de novo, depende do seu dado. Faz sentido? Então, pensa só. Isso que você tem, essas suas teorias, elas tanto podem ser, vamos chamar isso de preconceito, não no sentido de preconceito, que a gente está mais pré-conceito, conceitos anteriores. Esse preconceito, ele pode tanto servir como para o entendimento, como ele pode servir para o desentendimento. E qual é a diferença? É a atitude que você tem em relação ao seu próprio preconceito. E voltamos na sua pergunta. Eu posso modificar? Deve modificar. Por quê? Porque ele pode não ser apropriado. Ele pode exigir revisão. Ele pode exigir... Que é o caso com o Goffman. Ele é apropriado? Para algumas coisas, sim. Eu posso entender daquele jeito. Para outras, não. Me lembrei das outras duas coisas que eu tinha para falar sobre o Goffman. A terceira vocês repararam que ele dá a essas regras o caráter de sacralidade e ao eu, uma ideia da fachada, a fachada sagrada? Não é interessantíssimo? Porque, no fundo, num certo sentido, não é nada mais mundano do que a fachada. Porque ela quer resultado de um jogo, o resultado de você estar, o resultado de você... Né? Mas ela tem para o cara que está falando um caráter sagrado. Ao mesmo tempo, as regras têm esse caráter de sacralidade. Então, parece ter duas dimensões aí. Uma dimensão mais vinculada ao ritual é quando tem as regras, você segue as regras e tudo sai de acordo, né? E daí a ideia de espontaneidade, sai de acordo, tem um efeito. Então, por exemplo, vamos pensar um jantar. Um jantar. Toda vez que eu uso jantar, eu lembro do filme do Buñuel, O Anjo Exterminador. Vocês já viram esse filme? Não? É muito legal. É um jantar super burguês. E o Buñuel parece que era meio burguês. Uma das coisas que enfim,
uma dessas trívias, né, que me falaram, enfim, não sei se é verdade ou não, é de que ele brigou com a produção por causa dos guardanapos. Os guardanapos que eles tinham não serviam para aquele jantar. Então, tem um jantar, está todo mundo no jantar, de repente ninguém consegue sair do jantar. Ninguém consegue sair do prédio. As pessoas tentam, mas não conseguem. Então, enfim, esquece que eu falei sobre o Buñuel. Mas se vocês quiserem ver o filme, vejam que é muito legal. Um jantar, então as pessoas são recebidas. Um jantar formal tem muitas regras, né? Os lugares são todos colocados, tem uma ordem dos lugares. O anfitrião fica de um lado, a anfitriã fica do outro. Tem uma ordem das pessoas que são colocadas. Os pratos têm que ser servidos numa determinada ordem, que é primeiro o primeiro convidado, vão todos os convidados, o último é o anfitrião, menos na salada, que você inverte. Você tem que fazer enfim, nesse sentido, ela tem um sagrado, é assim que as coisas têm que ser feitas, assim que a gente deve fazer, isso que é o correto, isso que mostra a boa sociedade. E tem também um momento que falha, quando tem um conflito, de repente um sujeito começa a falar, começa a levantar a voz, e aí tem como você preserva a fachada, os mecanismos de você colocar tudo. Então, tem uma outra dimensão associada a essa, que é que o que parece que ele está falando tem a ver com a manutenção de um certo status quo. Tem um certo caráter conservador. Tanto é que tem um momento que ele fala, se você souber qual é o seu lugar, o lugar que o grupo te dá, então não tem problema. O problema é quando você quer sair daquele lugar, o que é um problema, né, para a nossa sensibilidade moderna, né? A sensibilidade contemporânea, desculpe, moderna não. E a quarta coisa, que eu esqueci de novo. Mas eu vou me lembrar. Na hora que eu lembrar, eu falo. Professor, mas aí você diria, então, que tem esses dois caracteres, a fachada, tanto de um ritual ali, que como você se porta em relação ao todo e umas regras e tal, também tem um jogo da sua que, ao meu ver, parece ser a relação com a espontaneidade, né? Então, tipo assim, se eu quero ou não ficar falando certinho. Às vezes eu vou lá e conto uma história que, tipo assim, como é que você contou essa história na mesa de Mas jantar? pode fazer parte da sua fachada, da sua face. Uhum, uhum. Depois tem a coisa de perder a face. Vocês lembram dessa parte em que ele fala assim, em que você vai ser modesto? Tem me lembrei. Essa coisa, né, de você fala assim, poxa, Luiz, você é um ótimo professor? Não, eu não sou. Eu faço, eu só faço um pouquinho. O bom mesmo são os meus alunos. Não, professor, você é muito legal. Não, são vocês. Né? Essa coisa que ele fala, uma certa modéstia sobre o coisa. E aí vem o Trump. Será que o que ele está falando vale para a sociedade de hoje, para a sociedade americana de hoje? Será que isso não tinha muito mais? De quando é esse texto? Hein? Vamos ver aqui. Esse texto é de 67. Será que não está falando dessa sociedade muito anterior que tem a ver com uma certa cultura norte-americana ou estadunidense, racista, branca, anglo-saxã, né, que tinha esse acordo de cavalheiros? Hoje você vê a política americana, isso não tá, aparentemente não está mais lá. Masculina. Gente, eu estou falando demais, estou começando a ficar
Vamos falar. E a diferença entre interação e relação? Henrique, Mas você. perdão, só um Não, ponto, vai assim, lá. é porque nessa última questão, assim, da fachada com uma manutenção do status quo, assim, então a espontaneidade também faz parte dessa fachada, né? Então, até que ponto é de fato uma espontaneidade se a gente enxerga dessa forma, sabe? Pois é, espontaneidade talvez seja uma palavra ruim, melhor é o hábitos do Bourdieu. É o hábito, você foi ensinado a agir dessa maneira. Não, pessoas realmente educadas reagem dessa forma. Isso fala da classe social que eu sou, fala do jeito que eu sou. Então, por exemplo, vamos supor, a característica do dinheiro novo é gabar-se, né? Não, eu sou o máximo, eu tenho coisa. A característica do dinheiro antigo é ter uma certa dose de modéstia, por exemplo. Será que não caberia a gente pensar assim, como se essa fachada fosse exatamente a medida de junção, né, entre a espontaneidade e o ato, né? Então, eu fui lá e falei aquela coisona no mesa de jantar que não se fala em mesa de jantar, virou parte da minha fachada, minha forma de ser. Né? Eu sei, mas olha só, o hábitos envolve a espontaneidade. Então, opor os dois. Então, essa ideia, você tem um novo rico e Isso é importantíssimo para socialites cariocas, por exemplo. Outra do folclore político. Estava Caso lá o quê? Cariocas, desculpa. as socialites cariocas. Tem aquelas para o qual, aquelas pessoas que enriquecem dinheiro novo, para o qual o sucesso é aparecer na coluna social. Eu cheguei lá, eu apareci na coluna social. Tinha uma que vendia marmitas, né? A rainha das marmitas, é uma coisa assim meio esquisita. Isso me lembra outra do folclore político, que chegou uma dessas coisas falando assim, o senhor é de que família? Eu falei, eu sou família tal, e do senhor? Com José Aparecido. A família tal. Talvez a senhora conheça a minha família também. Nossa Senhora de Aparecida. Bom, eu não sei, você conhecia essa, Caio? Foi a época que o presidente era o Mineiro, como é que é? Depois do Collor. Gente, Itamar Franco. Tá, vamos ver. Vamos, já que estamos... Vamos fazer uma rodada de últimos comentários? Eu tô preso aí nesse lance por que ele fala interação e Interação, a gente... não relação. Estou distraído, obrigado. Por quê? Por que interação? É a mesma coisa que o Zimmel utilizava, lembra? Interação. O que é interação? A interação pode ser mediada ou pode ser imediata. Vocês lembram? Eu gostei muito do conceito de linha, né, que ele faz logo na primeira página mesmo, que parece ser um pouco, tipo assim, aquela coisa que o André tinha compartilhado, né? Tipo assim, chegar e falar, não gostei disso. Acabou, não quero que você faça isso, né? Isso aí disse algo, meio que estabeleceu uma regra para aquela interação. Eu só acho, tipo assim, como é que... Eu continuo com a minha concepção, né? A partir das várias interações vai se criando uma relação, né? E é assim que eu estou entendendo, né? Essa linha seria isso. Não, pois é, mas é diferente, porque, por exemplo, uma sociologia de cunho carniano não vai utilizar a ideia de interação. Bourdieu não usa, Foucault não usa. Tudo faz parte, tudo está construído a partir de relações. Que tipo de relação é uma outra coisa. Sociedade, em algumas linhas, vamos dizer assim, sociedade é troca. Que tipo de troca é uma outra coisa. Né? Mas toda sociedade é troca, então, portanto, toda sociedade é baseada em relações. Tudo bem que você pode fazer
distinção entre tipos de relações diferentes. Aí você vai por aí, né? A interação, não, a interação é quase dizer o seguinte: tudo aquilo que está ligado à maneira como um indivíduo em sociedade reage ao outro, ou age perto do outro, no outro. Então, portanto, é uma... E relação é um tipo particular dessa coisa. Aí vem uma distinção possível, que eu acho que é por aí que é o Henrique, é que a relação tem reciprocidade. A interação, não necessariamente. Não, a interação não tem. Você faz uma distinção. Mas ele não bota o tempo todo que é recíproco o preservar da fachada? Ele não usa essa diferença, essa distinção. Eu estou fazendo o que o Arthur queria que ele queria fazer. Estou mudando o conceito, usando um outro conceito. Então, tudo bem, Caio? Podemos seguir adiante? Então vamos lá, Bruno, seus últimos comentários. Ou seus comentários. Não, professor, até o momento eu não tenho nenhum comentário, não. Está citando. Tá bom. Helena. Eu achei que ficou muito mais claro as coisas que depois que você falou tudo, o texto ficou muito mais claro. E eu tinha sentido alguma coisa do Zime, eu só não sabia o que era. Mas essa coisa da fachada se aplicar muito bem no antigo regime, né? E acaba conversando com o texto dele. Eu gostei muito que você trouxe esse outro conceito de interação, de relação, que eu também fico muito nesse do Arthur, de formar interação, formar relação pelas diversas relações. E foi isso. Legal. Obrigado. E você, Camila? Não tenho nada para acrescentar, professor. Tá bom. Henrique? Eu acho que essa questão da relação e interação, né? Mas no final da aula é interessante porque, primeiro que eu discordo que relação se forma a partir de várias interações, mas pensando nessa questão de faces, né? Que é de fachadas, que ele fala, parece que a interação é meio que tipo só um reconhecimento da fachada do outro, e não necessariamente um reconhecimento expresso, só tipo falando, massa. E enquanto a relação, ela meio que tem uma questão de validação e construção, né, da sua face. Então, tipo, acho que a relação para mim aparece assim, tipo, ela tipo independente e não necessariamente relacionada à face, né? Tipo, independente de qual seja o objeto que tá gerando a troca entre vocês. O que é mais importante é que você tá em troca com uma outra pessoa, né? E isso estabelece eu acho, uma relação, né? Enfim, mas só isso. Eu concordo com você, Henrique. Eu acho que esses são conceitos antitéticos, né, na verdade, porque interação é uma coisa e relação é o contrário. Interação parece que é uma relação com um objeto, né? Me parece essa você vai relacionar com o outro com um objeto, enquanto uma relação não significa outro tipo de relação, utilizando uma expressão. Ana, você, Ana. Eu estou tranquila, professor. Acho que eu também não tenho muito o que acrescentar, não. Mas o texto ficou bem mais claro também. Tá legal. Beatriz. Eu acho que eu já falei, né, o que eu tinha pensado, assim, eu achei interessante os pontos que você trouxe. E, desculpa, meu cachorro está latindo, não sei se está atrapalhando. Mas eu entendi melhor o texto também. Assim, eu entendi, eu acho que o propósito do texto, eu acho que eu fiquei mais com isso, assim, tipo, atrás, sabe, essa pulguinha atrás da orelha. Mas agora está mais claro. Eu acho que nós temos... Depois eu vou falar isso depois. Mas, e você, Arthur? Comentários? Professor, eu acho que essa coisa da fachada, né, sendo
chão de fábrica, né, desse reconhecimento, eu acho que, tipo assim, é muito interessante a gente ver como é que, exatamente nessa concordância ou discordância, né, com que esperam que eu me comporte, ou então como eu vou me comportar, independente do que os outros me comportem, é realmente o chão de fábrica daquele momento. Tá, eu sou membro desse grupo, estou tranquilo nesse grupo, me identifico com a identidade desse grupo, que também está em relação a uma posição outra que está em relação a como assim esse cara quer me explicar uma coisa que eu acabei de falar, tá ligado? Então, como é que eu vou quebrar, como é que eu vou revolucionar, subverter a minha relação com o todo, né? Então, na medida que me reconhecem como tal, tenho que me comportar como tal, mas eu tenho a possibilidade de ir lá e me rebelar, ir lá e falar, mano, vocês estão tudo errado, não é assim, vou te fuder todo para mostrar que eu também tenho meus direitos que são diferentes do que você pretende para mim. Isso eu acho que é um ponto importante para o reconhecimento. Só que essa coisa da relação e da interação, eu acho que, tipo assim, só da gente participar da mesma língua, a gente já está em relação a. Né? Eu acho que, tipo assim, na medida que eu entro numa padaria, tem o padeiro, tem o cliente, eu já estou em relação a padeiro e a cliente, e nessa relação eu me constituo, eu me situo, né? E a interação, ela vai consolidando, né? Na medida que a primeira palavra que eu troco, eu já estou expressando uma forma até espelhada de como eu espero que se comportem comigo. Então, a interação, ela vai consolidando a relação, não é nem que eu diria que a relação poderia ou ser anterior ou começar no meio. Eu acho que não é uma questão muito importante, mas sim, eu acho que a relação engloba as interações. Bom, novamente, depende do que você vai entender por cada um dos conceitos. E se eles são ou não aplicáveis no seu objeto de pesquisa. Para mim, a decisão é o seguinte: o que você pode dizer a partir daí que lhe parece interessante? Se você vai dizer, eu também concordo, se a gente não define muito bem o termo relação, ele vale qualquer coisa, né? Se vale qualquer coisa, não significa nada. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que você tem razão. Mas depende novamente de como isso se relaciona com o seu objeto. E daí que fica difícil a gente fazer qualquer tipo de afirmação muito ampla, a não ser que seja uma afirmação teórica. Do tipo, olha, tem essa coisa que vai falar aqui, tem aquilo que fala aqui, isso aqui não parece. Caio, você andou emagrecendo, Caio? A blusa é mais solta, mas sim, eu também acho que eu dei uma emagrecida do começo do ano pra cá. Não, eu gostei muito, assim, eu tinha falado no começo também, né, eu gosto muito desse debate, assim, eu acho que dá pra gente localizar, pelo menos para nossa sociedade, para nossa vida, assim, dá pra gente localizar, acho que tudo, assim, todas as nossas relações, né, trazendo para a relação, assim, tirando esse âmbito da interação, né, acho que boa parte das nossas relações, não todas também se baseiam nisso, assim, né, seja em casa com os nossos pais, com os nossos mães, eu acho que ele tem uma pretensão assim que é muito majestosa e que eu acho que ele alcança, né, assim também, que é de conseguir explicar boa parte das nossas relações sociais assim sob uma ótica, né? Se for olhar só por ela acaba reduzida, né? Claro, sim, mas sob uma ótica que ele está propondo, que eu acho que ele faz isso muito bem, assim. E assim, né? Eu vou entrar numa coisa que eu não queria entrar, que eu nunca quero entrar na minha vida, assim, sabe? Tipo, que é uma Vai dessas casar. máscaras. Não, casar eu quero ter filhos. Eu quero fazer uma analogia que eu odeio fazer, né? Que é com Big Brother. Mas como ele fala muito de jogo, isso de manutenção de fachada em jogo, assim, e tudo, né? Assistindo Big Brother esses últimos dias, assim, né? Também acabei correlacionando a isso, me peguei correlacionando a isso, me senti muito mal na hora, mas queria compartilhar com vocês, assim, também, né? Eu acho que é uma das maiores expressões disso, assim, né? Porque é a hora que foge que pelo menos para eles lá tem que fugir, né? E eles estão em constante policiamento para fugir do espontâneo, para apresentar algo que o público quer ver, né? E tudo. Então, como isso muda ainda também, né? Como essa relação de fachada, ela continua existindo, fica mais explícita, mas também muda a sua relação no que é da vida real, né? Da desse aspecto espontâneo que ela também tem na nossa vida real, que ela pode deixar de ter lá dentro, assim, e tudo. E as máscaras caindo, né? A sobreposição de máscara e coisa assim, acho que
fiquei com isso na cabeça que dá, junta muita coisa dos conceitos dele quando você enclausura as pessoas, né? Assim, não precisa ser o Big Brother. É porque o Big Brother a gente fica assistindo, né? Mas quando você enclausura as pessoas, assim, você acaba colocando isso sobre muita evidência também, né? Assim, né? E eu também tenho um comentário que eu já fiz, eu vou agregar um pouco uma outra coisa, né? Que é a ideia de que ele está falando de uma certa tipo de sociedade branca, de uma classe média estadunidense, num determinado período, década de 60, 70, 60, 50, né? 50, 60. Porque eu acho que as relações são muito mais conflitivas do que ele está dando. E eu acho que hoje em dia, talvez a gente já não tenha mais esse tipo de. Acho até que no Brasil a gente tinha, mas a gente não tem mais esse tipo de. Vamos assim, essa sacralidade dessas regras e vamos assim, regras como rituais, onde a gente já sabe onde as coisas vão terminar. Eu acho que é um pouco o que o Arthur estava falando, né? As pessoas entram em conflito, a relação professor ali, aluno é muito conflituosa. Mas esses conflitos também não são fachadas? Eu acho que são, acho que aplica muito hoje ainda também. Eu acho que são fachadas, assim, porque Não, num pois é, mas conflito você vai assumir seu papel até o final dele, né? Você não não vai querer necessariamente. deixar, Você não precisa se necessariamente. adaptar. Isso. Você, Mas isso faz parte também da preservação da fachada, né? Como que você se adapta, você se adapta ali, né? Desculpa, durante a interação, né? não, é verdade. Mas o que eu acho é que as coisas estão. Deixa eu falar de uma faculdade privada que eu trabalhei. Né? Estava trabalhando numa coisa de direito. Eu não era do direito. Então você tinha esse. Eu não sou bacharel em direito. Então você tinha sempre esse conflito, né? Essa era uma coisa de conflito. E eu tinha que, como eu comecei a administrar uma parte, eu passei a andar de paletó e gravata. E aí, de vez em quando, eu fazia umas coisas, eu botava um paletó e um tênis. Para dizer assim, olha, vocês não conseguem me controlar totalmente. E no caso do direito, isso é muito, né? O esmagador, coisa, tal, se sente ofendido. Mas aí tem um outro conceito, que é o conceito de identidade, que talvez até funcione melhor nesses contextos. Porque a identidade engloba a fachada, englobaria a fachada, né? Mas o que eu quero dizer é isso, eu acho que é muito mais conflituoso do que parece que ele parece ali que você tem regra e em determinado momento as pessoas estão fazendo um esforço para manter toda a fachada de todo mundo igual. De repente você pode ter uma gafe, uma pessoa que tenta manipular a situação e aí você tem uma coisa que para tentar colocar tudo de volta no. Não, eu acho que as coisas são mais minha Não, impressão. total, eu concordo com você. Eu acho que ele pode servir de um braço auxiliar, né, para É claro. outra análise. Tá bom? Então, gente, deixa eu aqui desligar. Espera aí. Stop.